Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais uma reunião do Laboratório de História e Estudo das Religiões da UFAL, nosso LIER. Hoje a gente conseguiu organizar a agenda para a professora Aline Silva estar aqui com a gente para debater o texto que ela produziu para o nosso livro, né? Cazuza, SEBS, MST, Reforma Agrária, um seminarista da Teologia da Enxada no Sertão de Alagoas, Nordeste do Brasil. Então, a gente vai fazer a discussão, a Aline aí vai apresentar o texto e depois a gente abre a roda para perguntas, comentários e debates sobre o tema que a Aline está trazendo, tá? Aline, querida, muito obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria te receber aqui e fica à vontade. Boa tarde, espero que todos estejam bem na véspera de São João. É sempre bom estar com vocês. Agradeço, professora Irineia, pelo convite para participar dessa coleção. E de antemão peço desculpas porque tive vários contratempos, né, para a gente estar aqui reunido. Eu queria estar presencialmente em Maceió, mas espero que até o final do ano eu consiga ir para estar presencialmente, que eu acho que eu estou devendo essa ida ao programa e rever todos presencialmente. Primeiro, quero dizer que depois da dissertação de mestrado, é a primeira vez que eu estou, acho que 2026, que eu estou testando outras coisas além da minha zona de conforto. Então, tá com esse texto novo, mas que assim, que desde 2014 que eu já trabalho com essa temática, com esses sujeitos históricos, mas não trabalhava nessa perspectiva gramsciana, né, de compreender, de se debruçar desses intelectuais orgânicos no qual sempre apareceu na minha pesquisa. Então, fiquem à vontade para trazer outros elementos que eu possa melhorar no texto e que possa sair depois um bom capítulo nessa coletânea tão importante do LIER. Como a professora Irineia já apontou, eu modifiquei o título, né, do que eu já tinha apontado, acho que no meio do ano passado, no segundo semestre, né, que é o resultado desse convite, fazendo as pesquisas no final de 2025, início de 2026, modifiquei um pouco, aprofundando as leituras, e ficou intitulado Cazuza, SEBS, MST e Reforma Agrária, um seminarista da Teologia da Enxada no Sertão de Alagoas, Nordeste do Brasil. Esse é o resultado do primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, mas com maior aprofundamento agora, com outras pesquisas em 2026. Então, quando penso, inclusive, o nome, né, Teologia da Enxada, me remetir esse símbolo, que é um símbolo, né, de luta para o povo nordestino, mas também de semear, plantar, sobretudo também nesse contexto. Então, essa figura é muito assim do que a gente pensa no sertão de Alagoas, né? Então, a metodologia da teologia da enxada frutificou inúmeros outros movimentos, e é sobre esses movimentos também que eu me debruço nesse período. Travou aqui um pouquinho para mim, eu não estou conseguindo passar, mas aí eu vou continuar a apresentação assim mesmo. Se eu vou parar e compartilhar novamente, professor, para ver se vai dar certo. Pode passar, querido, não tem problema não. Ficar melhor aqui para a galera também, visualizando comigo. Os problemas técnicos do virtual. É sempre assim. Peraí, eu vou apresentar aqui. Como é que não está passando? Talvez tirada. Aqui Isso, foi. agora tá indo. Então, essa primeira, quando pensar os intelectuais orgânicos, por muito tempo foi-se compreendido que os camponeses precisariam de intelectuais que viessem de fora para tecer essas organizações campesinas. Mas desde 2014, já que a minha dissertação de mestrado é fruto também do PIBIC, né, do Projeto de Iniciação Científica, ao longo desse tempo foi se descortinando esses intelectuais orgânicos, homens e mulheres simples que, ao seu modo, pessoas ditas comuns, ao seu modo, foram construindo essas organizações. Mas qual é esse terreno que fez frutificar essas lideranças? E aqui nesse artigo eu estou me debruçando apenas sobre um deles, e espero que daqui adiante eu consiga também me debruçar sobre homens, mas também das mulheres camponesas que foram lideranças importantes nesse contexto no sertão de Alagoas.
Mas qual é esse contexto? E a gente vai ter aqui no Sertão de Alagoas, especificamente no município de Inhapi, uma exclusão fundiária, que são as cercas, né? Que avançam sobretudo dos pequenos produtores, dos agricultores familiares. Mas, enquanto isso, nós vamos ter uma fé e uma educação popular, que vai ser essa pedagogia pastoral que nós vamos ter a partir das pastorais rurais e, em especial, a partir das SEBs. O Antônio Gramsci ele vai apontar que o intelectual ele não existe isolado, né? Ele emerge do desenvolvimento de sua própria classe social a partir das demandas coletivas. Então, quais são essas demandas coletivas que estão suscitando no Sertão de Alagoas no final de 1970 e início de 1980? E ainda mais, nós estamos num contexto de ditadura civil-militar e depois para ascender a nova república. O Cirinelli ele vai apontar que o intelectual ele é uma figura histórica, moldada por redes de sociabilidade. Por muito tempo, muitas pesquisas se debruçou nesses intelectuais nos partidos, né, nos partidos comunistas, enfim. Mas aqui nesse trabalho em específico, e também debruçando com Cirinelli e com Gramsci, esses intelectuais eles emergem dos movimentos, das paróquias, dos sindicatos, das experiências partilhadas desses agricultores familiares ao longo das suas experiências comuns, sejam da questão da fé, mas também da sua sociabilidade no que tange a questão das práticas agrícolas. Então, essas redes de sociabilidade vai desenvolver esse intelectual orgânico. Então, o campo não vai emergir apenas essa força de trabalho, mas ele produziu seus próprios pensadores, intelectuais e estrategistas, porque por muito tempo se pensou, não, eles estão fazendo porque tem uma pessoa vinda de fora, por muito tempo, inclusive, até vamos colocar assim, os próprios coronéis e os latifundiários acreditavam nessa perspectiva, né, que os movimentos do campo tinham alguns intelectuais que vinham do sul do país. Mas não, eles foram tecidos aqui no Sertão de Alagoas nas próprias experiências compartilhadas por eles. E nisso, qual é essa semente, né? Da onde vem essa sociabilidade, essa tradição? E remetendo a isso, quando vou me debruçar um pouco melhor sobre a trajetória de vida desse agricultor, antes da conscientização política, vai ter a união comunitária, que é a religiosidade popular, que é muito comum no Sertão de Alagoas. Nesse trabalho eu me debruço sobretudo em Api, mas é práticas comuns do Sertão de Alagoas. Então, vai ter aqui as novenas de Santo Antônio, que é 13 de junho, enfim, hoje, inclusive, um dia importante, o 23, que é a véspera de São João, que reunia aproximadamente 500 agricultores no município de Inhapi. É o que eles vão chamar das novenas, dessas tradições que é onde eles reúnem-se para festejar, celebrar as promessas, mas também reunir a comunidade. Então, nisso vai ter uma junção de orações com ramos e velas, vai ter o lúdico, que é a festividade da banda de pífanos, zabumba, pandeiro, flauta, e a economia solidária, que vai ser os leilões com produtos advindos da agricultura familiar camponesa. E aqui é onde vai vir os versos, as toadas, que mais tarde, inclusive, o Gramsci vai falar própria da hegemonia cultural. E essa é a hegemonia cultural que vai se contrapor, inclusive, com o próprio capital. Então, essa entrada, essa semente, esse espaço germinativo, no qual esse ex-seminarista da teologia da enxada, ele já nasce nesse berço de tradição, fé, mas também de um município que estava movido por uma exclusão social no que permeia o acesso à terra. Mas qual é esse solo, né? Qual é a realidade agrária dos anos 80 no município de Inhapi? O município de Inhapi, eu vou trazer aqui o mapa, é esse aqui, eu coloquei do Sindicato Rural, porque é a minha principal fonte de pesquisa, mas aqui no Sertão de Alagoas. Então, essa zona, esse espaço que eu estou me debruçando para compreender qual é esse espaço também de sociabilidade cultural, de festejos, de uma fé popular, mas também que vai desencadear em diversos movimentos rurais importantes no final da década de 70 e início de 1980. Então, qual é a realidade agrária? A maior parte dos agricultores são meeiros. O que é meeiro? É aqueles que dividem um pedaço de terra de terceiros, e com isso eles vão partilhar tanto as safras, mas ele não vai ter acesso a semente, não vai ter acesso a maquinário, então ele está excluído de um processo produtivo, e ele depende dos
chefes políticos locais naquele período. É importante também apontar, nas entrevistas, muitos dos camponeses, eles apontam da seguinte forma: estávamos vivendo um contexto de ditadura civil-militar, mas no sertão nós já vimos esse contexto por conta do coronelismo. Então, quando se fala nessa luta pelo acesso à terra, e por mais que a gente fale de um contexto de ditadura civil-militar, os camponeses, os agricultores familiares que estão no contexto nordestino, no sertão de Alagoas, eles já experienciavam essas demandas coercitivas e autoritárias por conta dos coronéis. Vamos ter o controle, né, para que a ausência de direitos, tanto previdenciário, a falta de sementes, a falta de acesso à água, gere uma miséria crônica e faça esses trabalhadores meiros estarem a todo momento, infelizmente, nos demandos e desmandos do coronelismo naquele período. E é importante destacar porque, em muitos momentos, apesar desse artigo, desse capítulo, estar falando de um homem, em muitos momentos vão aparecer as lideranças femininas. E é esse um período, inclusive, no final de 70, da década de 70, início de 80, que as mulheres, elas não eram vistas como trabalhadoras rurais, elas eram donas de casa. E é nesse contexto, inclusive, de redemocratização, de luta pelo acesso à terra, que as mulheres sertanejas vão se apontar também como trabalhadoras, para terem direito à aposentadoria, direito de acesso à terra, e em muitos casos, até 1990, quando se vinha com a relação do Instituto Nacional de Reforma Agrária, no acesso à terra, inclusive já com as políticas de reforma agrária, o nome não poderia vir no nome das mulheres, tinha que ser um homem. Então, por muito tempo, essa invisibilidade feminina permeou. E a minha ideia, inclusive, nos trabalhos futuros, é também trazer a luta dessas mulheres se alocando e se afirmando como uma mulher trabalhadora rural e que também precisa de acesso à terra, à água e a direitos previdenciários e trabalhistas. Então, o campo ele não produzia uma mão de obra simplesmente para trabalhar a terra de forma vaga, mas também tinha o potencial para produzir os seus próprios intelectuais e apontar quais seriam as estratégias de resistência e sobrevivência para ter esse acesso à terra, a direitos previdenciários e trabalhistas. Aqui eu já mostrei na localização do Sindicato Rural de Inhapi, em particular, mas qual é o despertar desses trabalhadores rurais, dessas trabalhadoras rurais? As entrevistas ela apontam com muita coerência e com muita firmeza a importância das SEBs. Por isso que nos meus artigos as SEBs nunca saem de tela, porque em todas as entrevistas as comunidades eclesiais de base é um espaço de fé e consciência de classe. Primeiro, nesse encontro comunitário, e aqui vai ter a importância do padre Luiz Torres, das irmãs, que são as freiras Cecília e G. O nome G nunca consegui encontrar tanto na memória, mas também nas fontes materiais, o nome, só sabe-se que ela é estrangeira, mas que foi perseguida também pelos coronéis da região por conta do trabalho nas SEBs. E esse encontro comunitário fazia com que leigos dos sítios rurais de Inhapi se encontrassem e começassem a suscitar uma consciência política, sobretudo no que consiste ao acesso à terra. Mas com isso vai ter o que? A mística popular, que são os cânticos, as tradições, a leitura aprofundada da Bíblia, que vai despertar numa reflexão crítica e numa interpretação da palavra que conectava a realidade agrária local. Sempre esses textos, e quando eu encontrei, inclusive, os textos bíblicos, as apostilas tecidas por essas lideranças juntos com os leigos, o acesso à terra, a reforma agrária, o direito trabalhista é sempre muito latente nas formações suscitadas por esses trabalhadores. E o reconhecimento, né? Qual é essa percepção? Primeiro eu tenho que me entender que eu sou um meeiro, depois que eu sou um meeiro, que eu sou um sem terra, que eu não tenho acesso à terra, que eu não estou tendo acesso a sementes, que eu não estou tendo acesso à água, que a cerca sempre avança na minha terra e nunca na terra do latifundiário. E depois desse reconhecimento, né, que é o nascimento dessa consciência de classe, nessas experiências comuns, como o Thompson vai apontar, vai surgir a ação coletiva, que é esse engajamento prático. Inclusive no texto, né, vou apontando como é que o Cazuza ele vai construindo, ele sai dessa tradição popular, da sua família, das novenas, depois, junto, ele
com com o padre Luiz Torres e as freiras, ele já se junta para construir as sebes nos sítios de Inhapi, vai aproximadamente ter 8 sebes nesse município, e depois ele vai para a ação organizativa, que é esse engajamento prático na animação cristã rural e em seguida no sindicato rural. Então, é esse despertar a partir das sebes que vai suscitar esse intelectual orgânico tão importante para os movimentos agrários do sertão de Alagoas. Então, os trabalhos das sebes passaram a discutir, né, a terra como elemento divino, garantindo ao agricultor o direito de uma vida digna. Então, nunca era só a terra como elemento divino, mas que isso devia ter direitos trabalhistas, direitos previdenciários e suscitar uma vida digna para todos. E tinha que traduzir, então, a teologia da libertação e a metodologia da teologia da enxada, né? Então, assim, o macro é a teologia da libertação, com o Concílio Vaticano II, as conferências de Medellín, Puebla, os trabalhadores, inclusive nas próprias entrevistas, eles lembram muito bem, inclusive, desse contexto da teologia da libertação, de como isso era traduzido, e o foco estrutural, né, nessa opção preferencial pelos pobres e essa oposição ativa à ditadura civil-militar. E o micro, que vai ser o locus, que vai ser a metodologia da teologia da enxada, né, que é esse método desenvolvido, mais do que um teólogo, o Joseph Comblan, ou então o Padre Zé, como ele era melhor conhecido pelos trabalhadores, os ex-seminaristas, ele desenvolveu essa metodologia simples de trabalho que suscitava o quê? Os seminaristas trabalhavam durante manhã e tarde, manhã na terra, depois eles faziam os estudos bíblicos e depois eles passavam para as comunidades rurais para pensar quais são a realidade cotidiana, o que essas comunidades precisam, enfim, compreender a realidade e contexto no qual as comunidades que eles iriam trabalhar no Nordeste do Brasil estavam permeadas. E a enxada, ela utiliza-se pelo símbolo político mesmo e da luta cotidiana do homem e da mulher no campo. E elas acabou sendo um elemento central, como também pedagógico. O método sistêmico, né, da teologia da enxada do padre Joseph Comblan é essa imersão prática. Então ele pensava que os seus seminaristas precisavam sim estar dentro da realidade, e é por conta inclusive dessa metodologia que o Cazuza, a partir de suscitar esse interesse para a questão sacerdotal, no início da década de 80, ele é enviado pelo padre Luiz Torres e pelas irmãs, as freiras Cecília e G, já que ele já tinha com esse movimento, tanto nas SEBs, depois na ACR, e suscitando esse debate, ele é enviado para o Seminário Rural da Paraíba, porque ele tem essa perspectiva diferenciada de trabalhar no meio rural, de trabalhar com os agricultores, os camponeses nesse debate de acesso à terra, a sindicalização, as políticas previdenciárias. E o envio para esse seminário, que é um seminário importante na Paraíba, é por conta dessa metodologia, que era essa imersão prática, os embates cotidianos, que é esse método teológico a partir das atitudes e confrontos, inclusive com os problemas agrários que estavam naquele contexto. Não era apenas as teorias abstratas, era como é que aquela teoria abstrata, ela se aloca na realidade cotidiana do trabalhador, do camponês, no qual aquele futuro sacerdote vai estar inserido. E assim, tem uma síntese bíblica, né, e também política, né, que as demandas e a fé popular pautavam então os princípios teológicos. Então é esse percurso em busca de se tornar um sacerdote popular do meio do povo que o Cazuza vai percorrer e depois vai suscitar como um intelectual orgânico nos movimentos agrários. Mas como é que essa pedagogia também ela se inseriu junto com os outros camponeses no município de Inhapi? Dentro do material que eu encontrei, vai ter um denominado Quinto Encontro, que é uma apostila feita pelas irmãs, que é a ocupação da terra de Canaã. Em todo momento, as apostilas ela vai trazer a história local, e aqui ela vai incorporar a Guerra de Canudos como uma referência ancestral de combate ao latifúndio. Vai ter uma narrativa bíblica, né, que vai trazer a questão contemporânea, né, de Canaã, mas também pensando no próprio município de Inhapi, os sertões circunvizinhos, né, para refletir a realidade camponesa contemporânea daquele período, e uma análise de conjuntura. O município de Delmiro Gouveia foi o primeiro do sertão de Alagoas a ter uma sede da UDR. Então, o município de Delmiro Gouveia fica vizinho ao município de Inhapi. Depois eu posso também apontar onde fica localizado. Então, também era uma maneira
dos próprios latifundiários observarem que ali no sertão de Alagoas estava tendo uma célula de possivelmente de combate, de enfrentamento às questões fundiárias. Então, a própria sede da UDR está localizada onde foi construído o primeiro assentamento de reforma agrária na década de 80. E era uma forma, inclusive, de coibir as ações dos camponeses naquele período. Então, o próprio textinho vai apontando, utilizando análise de conjuntura. Vocês conhecem o que é a UDR? Sabem onde ela está? Quem participa? Então, era para todos, a todo momento, os camponeses eles estavam no debate central, do acesso à terra a partir da narrativa bíblica, histórica, ancestral, mas também no debate contemporâneo. O que é a UDR? Porque a UDR está se organizando a nível nacional e a nível estadual e a nível local está tão perto de nós. Então, era uma forma também, o objetivo dos próprios trabalhadores se reconhecerem enquanto trabalhadores que não têm acesso à terra, como tem terra, mas também reconhecer os seus próprios inimigos e possíveis confrontos que poderiam suscitar no momento posterior. E o laboratório integral, né, dessa tessitura, desse intelectual, é importante apontar que esse Seminário Rural da Paraíba, como eu tinha falado anteriormente, né, manhã é o trabalho com o solo, à tarde é a questão da mente, né, os estudos acadêmicos rigorosos, o apoio institucional, e aqui sempre nas entrevistas aparece o Dom José Maria Pires, como arcebispo da Paraíba, como esse apoio importante, e à noite a formação, né, espírita, as orações comunitárias, o estudo bíblico, mas nunca deixando de lado também as questões populares, de como é que os camponeses, os sertanejos, eles manifestam as suas fés nas tradições populares. Uma fala do Cazuza, ele coloca, lá nós tínhamos uma discussão muito importante, fundamentada na terra, nos deu a base não só espiritual, mas as convicções políticas, os conceitos de igualdade, de solidariedade, e é nessa busca depois que ele vai se inserir no debate do acesso à terra. Como a gente bem sabe, o seminário rural não deu certo, né? Teve o veto da Santa Sé, depois tentou se tornar um centro missionário para leigos, mas também foi bloqueado com a vinda do Papa João Paulo II, e a válvula de escape foi o quê? O vazamento desse capital humano, impedido de usar batinas intelectuais como Cazuza, retornam às bases. E esse retorno à base é a base ao Sindicato Rural de Inhapi, depois à CUT e depois ao MST. E aqui uma fala, né, com convicções políticas e conceitos socialistas descobertos lá dentro do seminário, né, sai do seminário para a militância na busca concreta da terra. Então, é a partir daqui que vai ter uma nova posição firme do município de Inhapi no acesso à terra a partir desse intelectual. Aqui é uma fala de um assentado, ele coloca, ganhamos primeiro o meio. O meio era o quê? O sindicato rural. Então, vai ter uma organização de base da Igreja Católica, vai ter uma infiltração desses camponeses que saíram das células das SEBs para o sindicato rural, depois vai ter as reuniões secretas e depois a tomada do poder, que vai ser a tomada de uma, vamos colocar assim, de uma chapa de oposição permeada apenas por intelectuais camponeses na década de 80 no município de Inhapi, no qual Cazuza fazia parte. Ele é um deles, inclusive, nesse contexto. Como o Gramsci aponta, ele é muito mais resultado do meio desses outros camponeses que o fez intelectual naquele contexto. E aqui vamos ter uma nova matriz organizativa, né, a era do novo sindicalismo, autonomia camponesa, uma decisão colegiada, criação de bancos de sementes, mutirões de roça, a inclusão da saúde, e aqui da saúde, pensando sobretudo também, não só os fármacos, os remédios químicos, mas pensando nas tradições populares, do que vai ter aqui de matrizes indígenas quilombolas que vai ter no sertão de Alagoas. E aqui, inclusive, as próprias SEBs, elas organizaram livrinhos que tem, como se fosse uma coletânea de memórias dessas receitas populares ancestrais que foram divulgadas pelas SEBs naquele período. E a luta pelo acesso à terra, pela democratização naquele período. Então, o sindicato deixa de ser um banco de negócios da elite para ser liderada totalmente por intelectuais camponeses. Aqui eu estou falando de um deles, mas ele é resultado de um conjunto de intelectuais que os permearam durante aquele contexto. E aqui o nascimento do MST em Alagoas, ele é resultado, inclusive, desses intelectuais orgânicos que nascem do município de Inhapi. Então, em 1985, né, a semente, ela é externa, né, o STR de Inhapi, ele participa do Congresso Nacional do MST, e aqui não é
a busca do MST por pessoas. É o sindicato de Inhapi, com seus intelectuais, buscando por movimentos campesinos de maior abrangência para consolidar a luta pela terra no estado de Alagoas. Vai ter o encontro em 1986 e depois a criação oficial do MST é em Alagoas, no Sertão, no Sindicato Rural de Inhapi. E a todo momento é uma transição para uma ação direta, mas é uma transição movida por esses intelectuais, que eles apontavam nas suas organizações aqui, que eles apontavam secretas, que eles precisavam ter uma mudança tática. E possivelmente essa mudança tática poderia acontecer com a vinda do próprio MST. Então não foram os intelectuais do sul do país que impuseram a vida do MST em Alagoas. Foi uma busca desses intelectuais, camponeses, sertanejos, que passaram a procurar ações diretas e assim formar ações diretas e assentamentos da reforma agrária. Tanto que depois desse período, esses próprios intelectuais do município de Inhapi, 3 entre eles, a Zilma e o Gênio, eles vão ser monitorados pelo próprio SNI por conta das ações que eles estão realizando em Alagoas, no Sertão, e depois durante todo o estado. Então a gente vai ter uma escalonada. Você vai ter um intelectual que está aqui num sítio do município de Inhapi, que depois vai se tornar presidente do STTR de Inhapi, depois vai passar pela direção da CUT, inclusive sempre nessa busca de traduzir os anseios da sua classe camponesa em ação direta, e por isso que vai desembocar no Congresso Nacional do MST. Então, esse peso camponês é muito importante, inclusive, para a própria CUT rural. E o que é que acontece aqui? Esses intelectuais que emergem dessas bases, desses saberes populares, eles vão traduzindo a nível nacional as experiências, mas também os anseios da classe trabalhadora, dos camponeses que estão no sertão e nos rincões de todo o país, na busca por reforma agrária, democracia, justiça social e cidadania. E quais são os frutos, né? Os frutos, essa articulação, o próprio Geno, que é um companheiro, no qual, inclusive, quando ele aponta, né, que o Cazuza é o principal intelectual, ele aponta como principal intelectual articulador do movimento de luta pela reforma agrária em Alagoas. É o próprio companheiro reconhecendo seu companheiro. E é muito importante, quando eu fiquei muito surpresa quando eu fazendo as entrevistas, como eles próprios vão dando as características de cada um, isso vai me dando pistas para os futuros trabalhos. Mas aqui ele vai apontando como a articulação do Cazuza nos espaços sindicais foram efetivas para a pavimentação dessa aliança no sertão de Alagoas. Tem uma entrevista com uma articuladora sindical que ela aponta assim: foi a partir de Inhapi que a gente conseguiu trazer vários outros movimentos, porque os camponeses eram fortes articulados. E eles eram fortes articulados por quê, quando eu questiono? Né? Porque eles já vêm das bases da Igreja Católica, depois eles se organizam no STTR e depois eles vão para o embate direto a partir do MST. Então, é um processo gradual, escalonando, mas a todo momento eles reafirmando os seus desejos e os seus anseios. E aqui, né, até coloquei um alerta histórico, o nível de impacto local escalou a tal ponto que Cazuza e as redes de movimentos populares passou a ser monitorados sistematicamente pela vigilância do SNI. Então, quem são esses camponeses? Né? Quando eu vi o nome deles nos relatórios do SNI, quem são esses camponeses que em Alagoas passaram a ser um dos principais alvos do SNI por conta da luta por reforma agrária? Então, aqui a gente vai ter um enlace em 1985, porque é quando realmente o MST passa a atuar em Alagoas a partir de Inhapi, a fundação em 86, e a partir no final de 1980, vamos ter esses trabalhadores intelectuais ocupando terras e exigindo o acesso à reforma agrária a partir das suas compreensões políticas naquele período. Então, qual é esse ciclo desse cultivo, dessa liderança popular? A gente vai ter um contexto social, né, de exclusão e invisibilidade, né? A gente vai ter o latifúndio, é disso que vai nascer esse intelectual, o Cazuza. A gente vai ter a fase da semente, né, que é a religiosidade popular, as festividades, a devoção familiar, ele é fruto, né, desse contexto familiar. As SEBs como nutrientes, né, a teologia da libertação, a consciência, o método crítico. E a fase vai ter da estufa, que é o Seminário Rural da Paraíba, né, que é esse ambiente controlado de formação intensiva, de contexto político, de pensar
para que a minha formação sacerdotal vai servir para o meio rural. E a fase da colheita, que é essa fase quando o Manuel de Aguiar Correia aponta, né? Ganhamos primeiro o meio. O meio seria o quê? Naquele momento político, no qual os outros movimentos estavam extremamente criminalizados por conta da ditadura civil-militar, e eles observaram e eles liam como as ligas camponesas foram disseminadas muito rápido, eles apontavam que o Sindicato Rural de Inhapi era a principal estratégia para que eles tivessem legalidade política, inclusive para poder lutar pelo acesso à terra. E na Nova República, a ação em massa a partir do MST. Então, quando pensar essa equação desse intelectual orgânico, por que Cazuza ele não foi um acidente estatístico, mas ele foi um sucesso metodológico? No conceito do Gramsci, ele aponta o sujeito brota das condições materiais, então ele é resultado dessa invisibilidade, né, da questão do latifúndio, do não acesso à terra, de um contexto político em que Inhapi era controlado por um grupo de famílias um grupo de famílias latifundiárias, depois o não acesso à terra, mas ao mesmo tempo você tem ali uma construção familiar de fé, de religiosidade, de mutirões. O conceito do Cirinelli, né, ele vai colocar essas redes de sociabilidade, que é esse pertencimento geracional, e a praxis, que é a teologia da enxada, com o método teológico, né, do Comblan, usando fé, trabalho braçal, mas, sobretudo, a luta pelo acesso à terra. Então, o intelectual popular do sertão, que é esse o principal elemento que eu quero trazer nesse capítulo, a vida do Cazuza, ele prova que as lideranças populares, elas mais eficazes, não chegaram ao campo vindas de fora. Não é aquela divindade que vai vir para salvar os trabalhadores. Elas são cultivadas meticulosamente no próprio solo, no próprio sertão, no próprio dia a dia, usando a água da tradição, a fé, o batismo, os laços de compadrio e a estufa da resistência coletiva, né, que é se traduzindo esse sofrimento, que não seria aqui, eles não estão, eles estão se indignando pelo não acesso à terra, à semente e à água, e isso foi traduzido em um poder real, que é primeiro conseguir o sindicato e depois de pressão direta, que são as ações do próprio MST. É tanto que a luta pela terra aqui em Alagoas, na década de 80, as ações são a partir desse solo de resistência que é o sertão de Alagoas. Em linhas gerais, né, esse é um primeiro esboço do que eu quero trabalhar daqui para frente, quando estou pensando agora esses intelectuais que emergiram das próprias contradições históricas daquele período no município de Inhapi, que suscitou depois assentamentos em Delmiro Gouveia e depois passou por Agreste até chegar à Zona da Mata e se tornar um dos principais movimentos de luta pela terra do sertão não, né, de Alagoas, a partir desses intelectuais, homens e mulheres comuns, mas que se forjaram como sementes importantes naquele contexto histórico. Fico agora aqui no aguardo das indicações para melhorar o texto e é sempre bom estar por aqui com vocês. Maravilhosa, Aline. Como sempre, a gente aprende demais te ouvindo, a gente fica muito feliz. Muito instigante esse trabalho dela, muita coisa que a gente pode discutir. Então já vamos para a parte boa, né? Vamos abrir aí a roda e aguardar os comentários e questões dos colegas. Quem quiser começar, levanta a mãozinha. Para começar é sempre assim, o pessoal dá uma travadinha. Professor Sérgio, querido, pode começar. Oi, Aline, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá, só vou pedir desculpa que hoje eu estou recebendo a visita aqui de um técnico da Claro que está fazendo uma mudança aqui no sistema aqui de internet, aí pode ser que faça barulho. Ô, Aline, gostei muito do seu trabalho, da descoberta dessa personagem, né, o Cazuza, e eu acho que o Cazuza não é apelido, faz parte do nome dele mesmo, né? É interessante esse nome, eu não conhecia, e essa ligação com a teologia da enxada. Eu queria te provocar um pouco, a partir do slide que você produziu, se não me engano é o penúltimo slide, não sei se daria para você apresentar de novo, porque eu sei que, de repente, a inteligência artificial tem essas, vamos dizer assim, limitações, talvez, também depende muito do prompt que a gente coloca, né? Eu acho que é aquela das fases. É o penúltimo? E
Então, assim, aquele desenho, eu não sei se você utilizou isso no mestrado ou vai utilizar isso no doutorado também, porque aquele desenho é uma espécie de teoria da história. Quer dizer, é uma teoria da história, é uma compreensão do que é o tempo histórico. E ele é muito linear. Então, eu acho que não dá para ser daquele jeito, não dá para pensar a história daquela fase, daquela forma, cronológica, linear, com fases. Eu fiquei pensando, olhando o desenho, que o Inteligência Artificiais fez lá, o Claude fez aquelas folhas que você foi colocando as fases, mas tem outras folhinhas ali, aquelas outras folhinhas precisam aparecer também, que são as tensões internas, né? A história não é feita de uma linha evolutiva, ali parece até ascendente, né? Você usa uma metáfora orgânica, biológica, né? Essa metáfora orgânica, biológica, ela é, de certa forma, cíclica, né? Porque ela parte da ideia de nascimento, desenvolvimento, vida adulta e depois declínio, velhice e morte. E se quiser continuar, né, aí renascimento, aí fica esse movimento ondular. Isso é uma concepção de tempo histórico e que, de certa forma, já não se aceita mais esse tipo de visão da história, de ascensão, declínios, ascensões, declínios, ascensões, ou então de uma visão linear. Eu acho que o trabalho precisaria, e se você pretende, né, avançar nele, é mostrar as outras tensões. Quais são os outros grupos? Todo mundo é a favor da teologia da libertação? Duvido. Duvido odó. Até mesmo dentro de comunidades, seja no formato de SEBs, a gente vai encontrar outros grupos que vão se colocar. Então, essas tensões, ela precisa aparecer também. Então, a ideia é de que a história também é feita de várias opções, né? Como se fosse qual caminho que a gente segue, né? Por que o Cazuza escolheu esse caminho? O que motivou ele a seguir essa linha e não outras, né? Lógico que a gente não usa o se, né? Mas essas opções, essas possibilidades precisariam aparecer também para ele encaminhar nesse sentido. E aí, do ponto de vista teórico, você usa o Gramsci, Cirinelli, né, que é da história do tempo presente, né? Eu acho que valeria a pena você dialogar com Thompson, especialmente o conceito de making, famoso livro dele, né, A Formação da Classe Operária Inglesa. Não sei se você teve contato com essa obra na graduação, e o inglês fica melhor, o verbo, né? Ficou a formação, a tradução não é boa, mas é um fazer-se, making, seria fazendo, se fazendo, né? Então, ele quebra uma ideia de que a classe operária já meio que desenvolve uma consciência de classe meio espontânea. Ela vai se fazendo por meio das lutas, né? Vai sendo construído isso. E tem uma outra obra do Thompson, que agora eu não vou lembrar, se o pessoal aqui tiver mais facilidade, Irineia, ele trabalha a ideia de tradição também. A tradição dos trabalhadores, que ele carrega do campo, da vida campesina também. Essas tradições também vão sendo importantes, sendo moldadas. Costumes em comum, valeu, Cezinha, exatamente esse livro. Esse costumes em comum, como é que esses costumes do mundo rural foram sendo ressignificados, repensados, né? Se Canaã é a terra prometida, qual seria a terra prometida no município? Esqueci o nome do município. Tá fechado o seu microfone, esqueci. Inhapi. Inhapi, exatamente. Então, o que é Canaã para eles, né? Como é que eles fazem essa relação? Então, essa obra do Thompson me parece bem interessante, não sei se você já teve contato, para poder pensar também essas
esse mundo tradicional. Esse mundo tradicional não é só conservador, ele também pode ser ressignificado. E aí, finalmente, para fechar meu comentário, é só comentário, tá ali, não é nem pergunta para você também depois reagir. É a noção também, aí tem a ver de novo com teoria da história, que são noções que vêm do mundo católico, mas são tipicamente noções, categorias que a gente precisa se apropriar, mesmo que tenha esses nomes, que é as categorias de adornamento, ou seja, de atualização, mas também a categoria de refontização. Refontizar significa voltar às origens, voltar às fontes, voltar ao texto bíblico, voltar à história do povo de Deus. Então, esse passado, ele é relido, ele é reinterpretado de uma outra maneira. E que outra maneira? Você precisa atualizar esse texto, fazer com que aquela narrativa de Canaã que você citou seja atualizada. Então, esse papel de uma leitura bíblica popular ela trabalha com as duas noções básicas nossas da história, que é o passado e o presente. Logicamente, visando uma utopia, né? Visando um futuro. Né? Que futuro é esse que está sendo? Então, essas categorias temporais, né, de tradição, de passado, e de inovação, de mudança, de renovação, eu acho que precisaria também de ser trabalhado assim como esses grupos pensam o próprio tempo histórico, experimentam o tempo histórico, né? Então, assim, são mais comentários gerais, tá, Aline? Não é, assim, nenhuma... Mas que o seu texto me suscitou, e principalmente essa sua exposição no PowerPoint, que mexeu comigo. Então, o texto é bom por causa disso. Quando mexe com a gente é porque o texto é legal. Parabéns, tá? Obrigada, Sérgio. O André está com a mão levantada também. Acho que, Aline, vamos fazer uma rodadinha? Faz pergunta? André, querido, fica à vontade. Quem mais quiser se inscrever, pode levantar a mão. Que beleza de texto, viu, Aline? Que beleza de trabalho. Mas o professor falou em tensões, aí me veio em mente as tensões com a própria diocese, né, de Palmeira dos Índios, já que Inhapi está lá no sertão, é uma das cidades que pertence à diocese de Palmeira dos Índios, que nasce justamente nesse ajornamento, né, que o professor Sérgio colocou, né? Dom Otávio, o primeiro bispo, foi bispo em Campina Grande, né? Nordestino, pernambucano, e eu fiquei curioso, né? Uma coisa é não confundir esse padre Luiz José Torres com o padre Luiz de Faria Torres. Esse é de Igaci, né? Igaci, diocese de Penedo. Né? Teve também um trabalho social interessante lá em Igaci. Mas esse padre, ele é ajudado por essas religiosas. Aí a minha curiosidade, que congregação era dessas religiosas, né? Talvez você sabendo da congregação, provavelmente eram estrangeiras, né? Aliás, você disse que são estrangeiras, aí você, talvez verificando na congregação, você consiga saber de fato o nome dessa religiosa, essa G, né? E, enfim, eu acho que quem também poderia lhe ajudar, não sei se você já nas suas pesquisas, nas suas consultas, entrevistas, tem um padre que ele está aqui em Maceió, que viveu, é sertanejo, é lá de Olho d'Água das Flores, e atuou muito tempo nessa região do Alto Sertão, que é o padre José Augusto de Melo Silva, né? O padre José Augusto, inclusive, tem um professor aí do IFAL, parece que é Cosme, que recentemente postou uma entrevista de padre José Augusto falando sobre umas religiosas estrangeiras que fizeram esse trabalho no sertão, junto aos sertanejos, de modo particular com o trabalho das SEBs, com os circos bíblicos, etc, etc. Mas muito bom, viu?
seu trabalho. Muito obrigada, André. Temos mais 2 mãozinhas levantadas, Aline. Você prefere responder ou a gente vai mais perguntas? O que a senhora acha melhor no tempo que a gente... Não, o nosso tempo está tranquilo, mas talvez para você melhor responder Então, as 2 primeiras. Pronto, então vou responder. Vou começar pelo final do André. Já estou aqui. Eu não sei o nome da congregação das irmãs, até porque eu nunca, inclusive, tive acesso aos materiais do próprio município, da paróquia municipal de Inhapi, que eu acho que deve ter muita coisa, inclusive, relatada. Acho que precisa um trabalho particular, inclusive, sobre isso. Eu encontrei os materiais que as freiras produziram, porque uma das participantes guardou tudo que ela conseguiu, e alguns outros camponeses guardaram os livrinhos, mas inclusive até dentro da paróquia deve ter alguma coisa produzida por elas, de memória, enfim. Eu nunca consegui acesso, também não me debrucei, inclusive, acerca disso, para, inclusive, saber o nome real dela, inclusive até para colocar na busca do próprio SNI, para ver se essas mulheres também foram perseguidas também pelo Serviço Nacional de Informação. As tensões com Palmeira dos Índios. No início da década de 90, quando eu faço as entrevistas, é bem interessante, eles colocam os camponeses, elas foram convidadas a se retirar, inclusive, do município de Inhapi. Elas são expulsas do município, porque os latifundiários da região apontaram que elas eram um perigo eminente para eles naquele contexto. Então, eles fazem com que o próprio bispo as retirem e uma delas vai embora para Paraíba. Depois eu encontrei um folhetinho de morte dela, assim, do pessoal das SEBs, colocando a importância dela, mas inclusive até no folhetim aponta a participação importante da irmã Cecília no contexto do sertão de Alagoas. Aí, o que eu tenho delas hoje são registros de fotos que alguns camponeses ainda guardam com muito esmero nos seus pertences, e uma questão assim que eu ainda não consegui me debruçar é o próprio trabalho sobre memória mesmo, sobre essas mulheres, essas freiras, e as memórias desses trabalhadores e o que eles ainda têm sobre elas. E quando fala dessas tensões, inclusive, como chega nesse período, eu não consigo me debruçar, ainda preciso de mais fôlego, inclusive para tratar essa zona de expulsão agora, porque a todo momento no meu trabalho ainda é essa zona da semente, né, do que está frutificando, como é que esses trabalhadores estão organizados, mas quando chega esse processo da zona de expulsão, desse período histórico, no qual os latifundiários já entenderam no sertão de Alagoas que esse debate suscitou em movimentos coesos, eu não consegui ainda me aprofundar, ainda preciso de mais tempo, pernas e outros trabalhos para me debruçar sobre essas tensões, inclusive com a Diocese de Palmeira dos Índios, quando elas são retiradas à força do município. O padre Luiz Torres, ele é retirado também, ele sai do município, ele inclusive depois já deixa a batina, enfim, N coisas, e eu não consegui ainda me debruçar sobre esse debate, que eu acho que é outra lacuna historiográfica, inclusive, que a gente precisa suprir nesse tema. Do professor Sérgio, obrigada, André, pelas contribuições. Eu espero. O padre José Augusto, o conheço, assim, né, de como os trabalhadores também falam muito dele, né? Então, assim, a gente vai conhecendo pela memória das pessoas, desses trabalhadores, e que precisam, inclusive, espero que depois da entrevista esteja disponível, para que eu também possa me debruçar um pouquinho melhor e suscitar melhor esse debate. Professor Sérgio, muito obrigado pelas contribuições. O slide, eu não consegui reapresentar ele aqui porque a minha tela travou, mas é o slide realmente que vai ter aqui, travou de novo, mas aqui foi muito mais uma questão didática desse ciclo do cultivo dessa liderança popular, não foi nem de debate historiográfico mesmo, foi eu pensando como professora, como é que isso aqui vai ficar visivelmente. Hoje eu penso como professora de educação básica, eu sempre penso como é que eu posso mastigar isso o melhor possível para o meu aluno, ele conseguir entender. E aqui, quando você fala das tensões, realmente, nada na história linear, né? Ele é um processo, ele não é um ciclo, né? Então, mas mesmo assim, como eu sempre todo momento eu falo da questão agrária, eu sempre gosto de trazer essa alusão das sementes, dos cultivos, para ficar mais palatável. Então, essas tensões internas... Aline, só para te interromper, mas no mundo agrário também é feito de pragas, de
de secas, de chuvas intensas, entende? Eu acho que essas metáforas podem também serem costuradas com outras metáforas agrárias também. Isso, e a parte, inclusive, dessas pragas, e inclusive das próprias tensões internas, eu me debrucei muito melhor na dissertação. Nesse capítulo aqui, eu não consegui abranger dessas questões das próprias disputas internas. Inclusive, tem uma fonte do próprio padre Luiz Torres apontando, né, uma carta que ele aponta, que está sendo ameaçado. Isso é uma fonte que eu preciso me debruçar melhor. Como é que, inclusive, o próprio agro vai pulverizando agrotóxico nessas séries também, né? Porque ela depois a própria disseminação dela é resultado também desse próprio contexto de enfrentamento. Mas quais são os outros grupos? E inclusive como é que as outras paróquias em Delmiro Gouveia, as outras paróquias vizinhas, como foi que elas também se mobilizaram, se organizaram? Isso também é debate para trabalhos futuros. Por isso, assim, por isso que eu gosto quando a professora, eu até falei com o meu orientador, o professor Vieira, eu preciso enviar esse texto para a Irineia, porque eu preciso também sair da minha zona de conforto. Porque eu estava na minha zona de conforto a todo momento. Eu preciso compreender como é que esses capítulos da minha dissertação podem desembocar em outros elementos. Então, como é que eles vão... As tensões. As tensões eu tenho nos documentos, mas eu nunca consegui agora sentar e escrever. Quem são os outros grupos? Por que Carlos escolheu essa linha? Então, por que ele escolhe também essa... Quem é que também está junto os camponeses, quando eles decidem ir para ação direta, e isso está melhor na dissertação, quando eles vão para ação direta, eles brigam aqui, eles decidem ser MST, eles brigam aqui com as irmãs, brigam no sentido de quê? Agora a gente tem um processo de ruptura, eu agora sou uma outra semente, agora vou virar uma outra coisinha, e toda vez que eu pergunto isso, eles apontam, não, a gente decidiu ir para a ação direta. E nessa ação direta, a gente não estava mais de acordo com as ações que a Igreja Católica apontava naquele período. Isso na dissertação está um pouco melhor, não consegui colocar no texto porque também tinha as limitações. E também nesse texto eu saí da minha zona de conforto, porque a todo momento eu nunca pensei o intelectual orgânico na perspectiva do Gramsci. Eu sempre fui na perspectiva do Thompson, né? É tanto que costumes em comum está no primeiro capítulo da minha dissertação, a formação da classe trabalhadora também, e agora eu também estou tentando ir para outros recursos teóricos e metodológicos para que eu também possa suscitar outros debates. Por isso que eu fico também assim muito grata nesse desafio de pensar também esses intelectuais a partir de outros pontos teóricos. E de outras fontes também. Por exemplo, quando você pergunta qual era a terra de Canaã de Inhapi, a terra de Canaã dos agricultores de Inhapi não foram Inhapi, foi Delmiro Gouveia. Que aí isso vai estar melhor. Então, qual era a terra prometida? Qual era a terra que ia emanar leite e mel? Era uma terra que estava próximo do Rio São Francisco. E foi essa terra prometida que eles vieram e suscitaram o primeiro assentamento de reforma agrária em Alagoas. Então, são elementos que eu estou agora tentando sair dessa zona de conforto de discussão para também estar agora trazendo outros debates que possam também trazer elementos importantes para a historiografia de Alagoas. Obrigado. Obrigada, Aline, pelas respostas aí para a galera. Bem, o José Roberto está com a mão levantada, fica à vontade, José Roberto. Professor Adalto, abaixou a mão, mantém a mãozinha levantada, vamos conversar. Zé, tu primeiro. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Aline pelo trabalho. Quero dizer também que eu vi muito do que tenho estudado, pesquisado e escrito no primeiro capítulo da dissertação, no capítulo do livro do Lier, nessa pesquisa, nesse capítulo também escrito pela Aline. Achei muito interessante. E uma outra coisa que foi interessante para mim, não só ao ler o capítulo, mas também ao escutar o professor Sérgio, foi essa ressignificação da experiência bíblica. O professor Wellington, ele trabalha isso muito bem lá na página 149 da dissertação de mestrado dele, quando ele diz o seguinte: os cânticos das sebes transmitiram a utopia de que o povo se organiza, pode transformar as relações de exploração e dominação e, portanto, promover a construção de uma nova sociedade, a Terra Prometida, que, a exemplo dos hebreus, se constituiria no tecido da história. Nota-se que as imagens mítico-proféticas, e aí ele
coloca entre parênteses Moisés, e o simbolismo verbal cumpriram importante papel nas ocupações. Assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, a missão religiosa das SEBs consistia em libertar os desabrigados da situação de miséria e marginalização que se encontravam. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista em preparação para a escrita do primeiro capítulo do mestrado, dos outros também, com Rosário de Fátima e Raildo, né, um casal histórico das SEBs aqui de Maceió, e eles falaram sobre esse episódio, né? E aí ela diz o seguinte: posicionada na linha de frente durante um dia inteiro de cerco e ameaça de chacina, Rosário utilizou um megafone emprestado pelo então pároco do Bebedouro, padre José Tromboto, para entoar as músicas das SEBs e não deixar o movimento recuar. E aí ela diz: com o megafone e os cantos das SEBs, seguramos e animamos as famílias o dia inteiro, né? Então, para ela, essas letras, né, esses instrumentos políticos trazem a realidade, né, do povo para o centro, né? E converte aí essa rede de solidariedade num processo mesmo de luta que, naquele momento, evitaria, né, o despejo aí do pessoal. E isso acabou significando, na palavra da própria Rosário, um marco histórico do que significa conquistar a terra prometida e buscar aí a libertação, né? Então, a gente percebe que nessa leitura do Êxodo, mas também nas práticas, né, das primeiras comunidades cristãs, uma significativa contribuição, né, nessas experiências aí cotidianas das SEBs, pelo fato de trabalhar um contexto de fim da escravização, né, coordenada pelos egípcios. Obrigada, Roberto. Professora Adalto, fica à vontade. A minha fala é bem breve, né? Primeiro, boa tarde, né, todos e todas, mas no sentido de parabenizar a Aline pelo texto, né, pela construção do texto. Não sei como ela conseguiu falar de tanta coisa. Rapaz, ela conseguiu passar ali mesmo que de relance, né, pela primeira experiência da teologia da enxada, e aí vai para o foco, né, dessa discussão da teologia da enxada que ela faz a partir da Paraíba, né, e depois, obviamente, se volta para o que é uma questão central, essa atuação, né, do Cazuza em Inhapim, não é isso? Então, parabenizar, tá, Aline, pelo texto. Eu só fiquei com uma curiosidade, queria lhe perguntar se, pelo menos eu não percebi, li o texto hoje de maneira bem rápida, mas não percebi se houve algum envolvimento do Cazuza na construção da luta partidária, porque a gente percebe que, né, nesse período ali dos anos 80, no início, né, pelo menos dos anos 80, pelo menos alguns dos seminaristas que eu acompanhei, como o Frei Enoque, o próprio Raimundo Nonato, o João Batista, né, que é o grupo lá da primeira formação, de 69 a 71, e eles tiveram, além dessa atuação na articulação, na organização dos sindicatos, de cooperativas, né, também do fortalecimento dos movimentos sociais, a luta partidária, né? Então, se em alguns casos, inclusive, você tendo uma participação direta dessas figuras ali que eram, né, da igreja, sejam padres, religiosas, que inclusive vão atuar nas eleições mesmo, assim, se colocando, né, como candidatos. Então, fiquei com essa curiosidade se de alguma forma o Cazuza, ou se não ele diretamente, mas se ele articulou junto com o sindicato, com alguns grupos ali da igreja, uma participação, seja um cargo de vereador, na prefeitura, seja a fundação também, como eu disse antes, do partido, né, de algum partido. Normalmente, no que eu pesquiso, você
tinha ali a participação, a fundação, né, nesses municípios do Partido dos Trabalhadores, até mesmo, no caso aqui de Pernambuco, do PMDB, que tinha uma relação com o Miguel Arraes, o PMDB. Enfim, então essa primeira curiosidade. E uma segunda é se, também nas suas pesquisas, você percebeu se o Comblanz esteve nessa região, né, de atuação do Cazuza, né, seja contribuindo com alguma formação, né, seja acompanhando, talvez, alguma dessas articulações que o Cazuza fazia aí em loco, né? Então é isso, mas do mais reforçar os parabéns pelo texto, tá? Pela construção do texto. Eu adorei, já fiquei com vontade de ler, vou pesquisar depois para ver se encontro a sua dissertação. Então é isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Dalto. Eu acho que a Aline deu uma caidinha, porque sumiu aqui da minha tela. Vocês não estão vendo, não, né? Ela play. Acho que não, acho que ela caiu, gente. Voltou. Caiu? Eita. Vamos aguardar. Aline, voltou. Já tomado susto aqui. Não, tá tranquilo. Foi eu que bati aqui no problemas comigo, né, na internet, hoje tá tranquilo. Da outra vez ela. Então, você pode dialogar aí com o Roberto e o Adalto, e aí quem mais tiver questões pode levantar a mão. Eu já vou me deixar inscrito aqui, que eu também quero perguntar. Pronto, certinho. Primeiro eu quero dizer que os textos do professor Sérgio e do Adalto foram meus livros essenciais durante toda a graduação para escrever sobre isso. Então, assim, o do Adalto, o livro dele eu li 3 vezes, inclusive, meu orientador me deu, e assim, eu tenho várias marcações. Então, falando do meu texto, eu fico muito feliz, ganhei já o dia. Do José, o professor José, os cânticos da SEBS, eu não sei, que eu, inclusive, preciso dialogar com o Wellington, inclusive, melhor, porque aqui no Sertão de Alagoas, o grupo das SEBS, ele tinha um grupo de poetas populares. Não eram as poesias que vinha geral das SEBS, de todos os lugares que tem cânticos assim, que são bem comuns. O grupo de Inhapi, eles tinham poetas populares, inclusive o Cazuza, que mimeografava, escrevia, porque muitos deles enfim, não tiveram oportunidade, não tiveram acesso à alfabetização, então muitas das poesias era ele que escrevia, e muitas das poesias estão na memória dos trabalhadores. Então, os poetas em Alagoas, eles tinham um grupo deles de repente, e aqui é do sertão, né, vai ter as toadas, muito volta da vaquejada, enfim, tem muitas questões de aboio quando eles vão entoar, que parece muito. Então, assim, José, no sertão de Alagoas, eles vão ter seus próprios cânticos, que vai ser essa poesia popular. Eu só consegui colher poucos versos, preciso me debruçar melhor ainda de quem lembra algumas coisinhas, e eu fui anotando nas entrevistas e fui anotando. E nas entrevistas que eu fiz esse ano também, tem o próprio grupo de reisado do Inhapi, que é uma questão própria no início, acho que é dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. As SEBs de Inhapi, ela então fazia com que tivesse cantos específicos que falassem da luta pela terra, das questões, mas também tem a questão dessa cultura popular, do que está, enfim, é uma questão muito indígena, quilombola, muito imbricada, e aqui os camponeses tinham esse grupo, e isso que reafirmava a identidade e a especificidade também dessas SEBs aqui nessa região. Que pena, assim, que eles não construíram nenhum livreto, está muito na memória, por isso que eu acho que é importante, inclusive, estar até na paróquia de Inhapi, para ver se tem alguma coisa mimeografada, para que esses poetas populares possam ter... agora a gente pode se debruçar a partir das poesias e trazer provocações históricas para o tempo presente. Na pergunta do professor Adalto, eu preciso fazer recortes na pesquisa, e quando eu vi, não dava mais para escrever mais sobre ele. Porque, assim, o Cazuza dá para fazer uma dissertação ou uma tese à parte. Porque o Cazuza ele é ex-prefeito do município de Delmiro Gouveia, que é a terra prometida do pessoal de Inhapi. Eles vieram, então, eles ocuparam o primeiro assentamento de reforma agrária, que é resultado dessa luta histórica desses camponeses, em Delmiro. Então, o pessoal de Inhapi é que faz, vamos dizer, um enfrentamento direto.
Então, muito parte dos sindicalistas, dos intelectuais orgânicos estão assentados em Delmiro Gouveia. Um deles é Cazuza, ele ainda é assentado na reforma agrária, mora num assentamento. Hoje está nessa perspectiva da agroecologia, técnico em agroecologia e tudo mais, e ele é ex-prefeito do município de Delmiro Gouveia, tendo um embate com um dos principais latifundiários da região. Então, assim, o envolvimento é muito maior. E, assim, hoje eu não tive no texto as condições de trazer toda a perspectiva histórica dele. Então, assim, precisaria também de outros trabalhos para que eu pudesse me debruçar. Porque na década de 80, o que é que acontece? O Sindicato Rural de Inhapi, ele vai lançar um sindicalista, que é do Agreste, Floresval, aquele no período da Constituinte. Depois, em 1909, depois, ainda quando tem a primeira eleição para prefeito, no processo de redemocratização, um outro intelectual orgânico, que é o Gênio, também vai ser candidato a prefeito do município de Inhapi, e depois eles vão para a luta mais, vamos dizer assim, institucional, já a partir do PT, são as SEBs também que vai organizar a célula do PT em Inhapi, vão fazer os enfrentamentos diretos com os latifundiários, mas desses intelectuais que realmente conseguem ter um cargo institucional, é o Cazuza. Ele vai ser depois assessor de governador, do ex-governador Reinaldo Lessa, passa por um período de assessorias no governo e depois ele consegue ser vice-prefeito e depois prefeito de Delmiro Gouveia, enfim. Inclusive, quando eu peguei uma pastazinha que ele guarda, tem vários recortezinhos de jornais dessa trajetória, assim, a fonte tá dada, ele guardou e ele sabe que isso é importante e agora precisa se debruçar melhor sobre isso, porque, inclusive, nas próprias questões, nos recortes que ele coloca, a mídia em Alagoas coloca, né, assentado da reforma agrária se tornou um dos principais prefeitos dos municípios da região do Sertão, né, que é Delmiro Gouveia. Então, o logo das capas de jornais de Alagoas, no período de 2007, 2006, era isso, né, como é que um assentado consegue ser prefeito da principal cidade. E assim, sobre o Comblan, tanto quando eu falei Padre Joseph Comblan, eu vi que ele não sabia quem era. Aí ele, Joseph, ele não é o Padre Zé, não. Então, assim, ele tinha um outro nome. Então, tinha um nome sertanejo, o Padre Joseph Comblan. Só aí que eu me dei conta que Joseph Comblan é o nome batismo, né? Que aí na sua pesquisa, que aí... Mas na memória dele é Padre Zé. Aí o Padre Zé, ele já estava com a idade mais avançada do que eu conheço, do que ele falou aqui no Sertão, ele não veio, mas tem outros padres ali perto, muito mais do litoral de Maceió, que tiveram contato também direto. Pode ser que o Padre Zé, com essa nomenclatura, tenha aparecido, mas no sertão de Alagoas, ele não fez parte. Mas uma questão assim, que sempre teve muito conectada é o Frei Enoque. Se o Padre Joseph Comblan não apareceu, mas o Frei Enoque, Poço Redondo, muito perto de Delmiro Gouveia, só é pular o Rio São Francisco, perto de Canidé, sempre foi muito atuante em Delmiro, porque sempre teve um grupo de padres que sempre estava no meio popular. Então, de certa forma, a metodologia, o Padre Zé, meio que incorporou-se também a partir do Freno, que ele sempre foi muito respeitado pelos movimentos populares aqui de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, por conta dessa experiência, que todo mundo falava de como ele era importante para a luta pela terra. E estava na sua pesquisa, né? Que eu li tudo. Muito bem, Aline, eu estou inscrita, depois André. Querida Aline, mais uma vez, parabéns pela pesquisa maravilhosa. Eu fico sempre muito animada de ler os trabalhos e ficar pensando assim, porque eu acho que a gente está conseguindo, com diferentes trabalhos, incluindo o seu, ter uma visão bem mais articulada de como realmente a chamada esquerda católica atua em Alagoas, né? Em diferentes frentes, né? Porque junto o seu trabalho no sertão, aí tem o trabalho das SEBs, né, do Wellington, que o Zé Roberto mencionou, que ele também está agora perseguindo. Tem o trabalho do Alex sobre a pastoral da pesca, o MEB, né, agora que o Wellington está fazendo o doutorado. E aí a gente vai começar a ver como que essa, vamos dizer, a ala esquerda da Igreja Católica aqui, os militantes da Teologia da Libertação, das SEBs, eles vão estar realizando essas atividades e que tem ali esse método que você identifica, né? Me parece que há realmente a metodologia da formação de lideranças, da formação política, formação de base, que tem esse caráter de disseminação, né? De articulação em rede e de um processo
o Sérgio te chamava a atenção quanto à coisa da linearidade, mas eu acho que há um processo interno ali de um movimento que tem as suas contradições, obviamente, né? Que não acontece assim bonitinho, né? Que sempre tem ali uma coisa ou outra que vai tensionar as dificuldades, né? Os embates com a igreja mesmo, né? Com as outras alas, as diferentes perspectivas, mas que alcança um resultado. Eu acho que o seu trabalho e alguns outros trabalhos do pessoal ajuda a gente a ver que há sim um ganho, que é um ganho político, mas que não é só um ganho político, que é um ganho também de uma perspectiva religiosa, de uma religiosidade que está em disputa ainda dentro da sociedade, a gente sabe, mas que tem um tipo de sinergia que você não vai encontrar nos outros movimentos. Pode ser que eu seja muito enganada na forma como eu vejo, mas assim, a gente poderia até fazer uma comparação. Quer dizer, os movimentos de direita, da direita católica, eles têm também as suas questões políticas, né? Mas em que eles transformam a realidade que não seja de favorecimento de alguns grupos? Não sei, a gente poderia talvez até comprovar. Quer dizer, os grupos de direita articulados da direita católica em Alagoas, eles estão ganhando que espaços políticos ou controlando, por exemplo, algum tipo de movimento popular ou social? Não sei, né? Não estou vendo isso. Mas, enfim, eu queria muito mencionar isso para você, porque eu acho que é um ganho para a gente pensar, tanto, é claro, para a história das religiões, né, mas para a história social de Alagoas, a gente ter essa articulação, porque aí é um campo, para mim, assim, que vai frutificar muito, e realmente você tem muita coisa ainda que dá para desdobrar, né, da pesquisa. Eu tinha colocado aqui como pergunta, queria que você falasse um pouquinho do que você está pensando, talvez como um projeto de doutorado, ou as outras pesquisas que você tem feito. Você já deixou aí uma dica, né, em relação às lideranças femininas, as mulheres, a luta das mulheres, mas o que mais você pudesse falar. Porque eu achei também muito semelhante essa experiência das lideranças femininas, das mulheres, que você disse que elas não eram nem consideradas trabalhadoras rurais, né? E aí eu lembrei da pesquisa do Alex, porque ele falou com as mesmas palavras, as mulheres pescadoras não eram consideradas pescadoras. Né? Então você tem toda uma luta ali interna, né, nesses ambientes, e que está sendo fomentado também pelas perspectivas teológicas. Aí uma outra coisa que eu queria saber, você falou um pouquinho mais agora do Cazuza, né? Da trajetória dele e tal. Essa curiosidade eu tinha, eu queria saber se ele ainda estava vivo. Eu ia sugerir que você incluísse uma foto dele no texto, uma fotinho. E saber se, por ele ser Oliveira, se você tem algum parentesco familiar com ele também, Oliveira. Aí eu tô sendo muito curiosa aí, não é necessariamente seu parente, né? Mas se esse Oliveira aí, você tem conexões com ele. Porque a gente sabe a importância da sua experiência como uma mulher assentada também, né? Uma jovem do assentamento que faz a luta aí, que está na experiência das lutas. E aí você também é uma intelectual orgânica do movimento. Eu acho que a gente tem que dar aí o espaço para você se apresentar também como uma intelectual historiadora, né? Do movimento Sem Terra em Alagoas. E para mim parar de falar, você percebe hoje aí na região em Delmiro, né, na região do Sertão, a possibilidade de você ter a reprodução de novas lideranças a partir desse método que você apresentou, ou sumiu totalmente do horizonte a teologia da enxada, ou a teologia da libertação, ou a articulação das SEBs, né? Talvez aí seja um ponto da gente entender nesse processo de como que as coisas acontecem, porque eu acho que o seu texto, nem sei se seria tão linear, ele tem ali um movimento da dialética que você traz, né? Porque o Thompson está ali no seu texto também. Mas como é que a igreja participa ou não hoje dessa articulação dos movimentos que lutam pela reforma agrária no sertão de Alagoas? Acho que assim, a pergunta fica mais sintetizada e para poder responder, tá? Por fim, eu fiquei pensando se a irmã G, ela não seria daquela congregação que o Derlame estuda. Não sei se os colegas vão lembrar, das irmãs holandesas.
fiquei com essa dúvida, se ele tivesse aqui, ele poderia também falar para a gente. Mas é isso, desculpa, eu falei muito. André, querido, pode falar. Eu penso, professora, que essa congregação é as Irmãs Franciscanas de Santo Antônio, que nasceram em 1913 nos Países Baixos, né? E as que vieram para cá. Estuda, né? Pois é. Elas vieram da Holanda, né? Para cá. Mas aí, Aline, isso que a professora, a última colocação dela, no que diz respeito à teologia da libertação, você corra, né, na sua pesquisa em ver esse material tanto na sede da paróquia, que é a paróquia de Iapi, ou eu não sei se nesse período ela já era paróquia ou ainda pertencia a Delmiro, porque essa turma que está aí hoje no clero aqui das 3 dioceses aqui de Alagoas não tem simpatia nenhuma com teologia da libertação, com SEBS, com nada disso, né? Então é bom ter o cuidado de ver se esse material ainda existe ou já virou poeira, né? Já virou cinza. Ou talvez possa também, né, você encontrar o material, já que é uma obrigação, pelo menos em tese, de se ter o livro tombo, né? Você encontrar esse, já que a Diocese de Palmeiras já passa dos 50 anos, esse material pode estar na sede da Diocese, lá em Palmeiras, na Cúria, né? No acervo da Cúria, se é que tem, penso que tem, né? Imagino que tenha, lá em Palmeiras dos Índios, para que você não fique sem esse material tão importante, né? No que diz respeito à congregação, elas me parece que se nacionalizaram, né? Se é essa congregação das irmãs daquele período, as franciscanas de Santo Antônio de Pádua. É isso. Mais alguém? A gente pode passar para a Aline. Então, vamos passar para a Aline. Grata pelas questões, professora Irineia, várias questões num bloco só da senhora. Então, se ela é das congregações holandesas, eu conheço a pesquisa de Delânio, e conheço também alguns trabalhos que essa congregação fez, porque eu trabalho hoje em Tapera, e a escola que eu trabalho foi feita por essa freira, enfim. Inclusive, preciso até compreender melhor, porque quando eu perguntei à própria escola se tinha história, eles não têm. E aí eu lembrei do trabalho de Delane, inclusive, acerca disso. O que o pessoal comenta nas entrevistas é que ela poderia ser canadense. Mas imagine, quando eu pergunto, uns disseram, não, a irmã fulana era da África. A irmã, né, tipo assim, eles vão meio que o sertanejo tentando, a partir de um sotaque, compreender de onde elas eram realmente. E aí eu vou procurar, tentar ver porque a gente está com uma leva de padres muito conservadores na região, e eu não sei, inclusive, quem é o pároco de Inhapi. Preciso pensar quem é que vai ser a minha rede de contato para me ajudar, inclusive, a saber qual é o livro, onde é que eu posso encontrar algo que me traga da onde era a nacionalidade, inclusive porque teve investimentos nos assentamentos que vieram de algumas congregações. Só que aí eu lembro que nas entrevistas alguns benefícios do próprio assentamento, pensando no leite, alguma coisa, vieram da Holanda e outras coisas vieram do Canadá. E agora não sei se quando juntam essas memórias deles, eles acham que tudo era das freiras, e aí eles não conseguiram distinguir. Mas vou tentar agora, como dever de casa, tentar achar esses documentos e a paróquia de Inhapi para compreender melhor, inclusive, entender de qual congregação, quando vieram, enfim, os nomes delas também. Um outro debate que Ellen está aqui, mas uma coisa que ela também, quando leu o meu texto, apontou, é a cor desse sujeito, que é algo que eu não consegui fazer. Eu mandei mensagem para ela, não consigo fazer esse debate agora. Eu vou precisar me debruçar um pouquinho melhor. E aí, quando a professora Iriné, inclusive, coloca a foto, né? Até eu mandei mensagem, disse, porque várias vezes o Liam marcou, disse, e agora? Eu posso, porque o nome dele tá Azul, ele incorporou, depois até o Sérgio perguntou, realmente, o nome dele hoje de bate
colocou na identidade Cazuza, porque ele incorporou depois, né? Ele colocou depois que ele se tornou prefeito, ele legitimou o nome dele como José Cazuza Ferreira de Oliveira. Enfim, ele foi e colocou isso. Mas qual é a cor desse sujeito quando ele me apontava assim? Como é que ele se enxerga? Eu disse, mas primeiro, para mim descrever a cor, preciso entender como é que ele se enxerga. Eu acho que essa tinha que ser também essa pergunta, né? De as raízes familiares são quilombolas, indígenas, enfim, foi algo que eu não me debrucei na entrevista e fiquei pensando isso aqui dá um outro debate. Qual é a cor dessas lideranças, desses intelectuais no sertão de Alagoas, quando eu falo de Geno? Por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Geno, ele me disse que fumava um cachimbo específico porque ele só escreve quando ele, meio que, a espiritualidade. Eu fiquei... E eu encantada com tudo que ele estava me dizendo, isso aqui é um outro trabalho por fora, como é que agora eu vou colocar isso na entrevista? Então, assim, são vários elementos que eu ainda preciso me debruçar e que a cada momento que eu faço, me dá outros lampejos para onde eu vou. E eu fico a pergunta, para onde eu vou agora? Aí, primeiro eu tenho que ver qual é o que é mais importante na lacuna historiográfica de Alagoas, na história das religiões, que eu preciso sanar, e depois eu vou seguindo para outras questões. E aí uma questão que a professora Irine aponta, como é que essa metodologia pode ser reproduzida? Dentro do contexto da Igreja Católica atual, hoje nada. Não consegue, inclusive. Porque, infelizmente, você tem aí um Frei Gilson, inúmeros outros povos que realmente está permeando um conjunto de todos os movimentos que se tem na Igreja Católica. Mas, como nada, eu gosto sempre também, sou mais... gosto de ser otimista de ver luz no fim do túnel, eu vejo muito nos movimentos do campo, nos movimentos agora voltados para a agroecologia, muito desse debate da teologia da enxada, quando eles apontam as místicas, as sementes crioulas, inclusive a própria sabedoria das mulheres, em todo esse debate de ter uma terra oxigenada de vida, é também reproduzir a metodologia da teologia da enxada. Porque sem reforma agrária, sem direito a acesso à terra, e inclusive vem aqui nesses laços de solidariedade, de dividir as sementes, de um mandar mensagem para o outro e perguntar se está tudo bem. Enfim, eu vejo muito da metodologia das SEBs nesse contexto, de começar sempre as reuniões com os cânticos, interpretando a realidade. Vejo muito do Padre Zé, o Padre José Comblan também, nessas reproduções desses movimentos voltados para a agroecologia aqui no sertão de Alagoas. Porque muitos desses trabalhadores agora, eles também estão organizados nesse debate da transição agroecológica no sertão. Então, assim, quando eu vejo muito se assemelhar com essa metodologia, e nesse debate da luta pela terra, pensando na religiosidade, mas também pensando nas tradições populares e da dignidade da cidadania, da inclusão social, enfim, de todos esses elementos. E das pesquisas futuras, olha, professora Irina, eu estou numa sinuca de bico muito forte, porque eu estou com outro debate agora sobre a ditadura, inclusive o professor Rodrigo me provocou, enfim, e aí me trouxe outros debates sobre isso, que é o debate também do Sindicato de Pariconha nesse debate da luta pela terra. Aí, novamente, eu preciso recuar no tempo para entender, assim, como está interligado. Esses municípios estão extremamente interligados. Quando eu falo, inclusive, dessa associação de agroecologia que faz esse debate, né, de sair do agrotóxico para o orgânico, eu vejo todas as lideranças que eu estudo nela. São povos indígenas de Pariconha, de Água Branca, de Inhapi, de Delmiro Gouveia, tudo unidos num debate que eles lembram das SEBs, das músicas populares, reunidos nesse debate de transição agroecológica. E eu lembro do livro, inclusive, do Adalto, quando ele aponta que um desses seminaristas voltou-se para esse debate. Então, assim, eu tenho visto muito essa reprodução dessas lideranças nesse debate agora, que é esse debate da natureza viva, enfim, da semente e da luta dessa comida sem veneno. E das novas publicações possivelmente vai ter algo sobre essas lideranças, as suas cores, quem são eles, voltados também agora para esse debate da mulher, que é algo que o professor Elias, eu lembro que ele me perguntava, e eu dizia, não, e a Paula também, a Paula me perguntava sobre isso e eu quero me debruçar, porque fiquei um pouco nervosa, que eu vi algumas lideranças falecendo e graças eu consegui fazer a entrevista com ela, mas agora eu não quero perder tempo fazer as entrevistas possíveis. O Cazuza está vivo, a Zilma, o Geno, mas ainda tem outras pessoas que eu preciso entrevistar antes que eles façam a passagem. Então quero me debruçar também um pouquinho sobre essa perspectiva também do debate, né, da mulher no campo, quais são os desafios também de
de ser uma liderança, uma intelectual orgânica também num contexto da década de 70, final de 70 e início de 80. E um debate que é os trabalhos futuros, que é da Zilma, que é uma das principais lideranças hoje, que continua ativa, respeitadíssima, e que continua fazendo um bom trabalho. E em Api, em Delmiro Gouveia. Ela morou por muito tempo em Maceió, voltou para as raízes e continua uma das lideranças mais fortes que eu já vi, li e quero agora escrever sobre ela. Acho que é isso. E muito obrigada, Irineia, por estar aqui, por trazer a oportunidade de vê-los, mesmo que seja virtualmente, mas também trazer um pouquinho das pesquisas que eu quero fazer no futuro e do que eu consegui fazer agora durante 6 meses na escrita, né, nesse novo debate que eu quero fazer do intelectual orgânico, passando pelo Gramsci, mas também sempre com o Thompson, mas como é que o sertão também pulsa muito historiografia, seja historiografia social da ditadura civil-militar, mas também da história social das religiões, que o sertão é um palco muito importante, a gente precisa se debruçar cada vez mais. É isso, querida, muito obrigada. Bem, pessoal, a gente está avançando aí na hora e não sei se a Aline também tem disponibilidade de ficar um pouquinho mais. Se a gente fazer uma última rodada, aqueles que ainda não comentaram, se gostariam de fazer algum comentário ou pergunta. O Emanuel, que veio nos visitar, bem-vindo, Emanuel. A Aline nos contou que você também está pesquisando teologia da linchada, aí na Paraíba, muito bem. Se quiser falar, fica à vontade. Não, tô só acompanhando mesmo. A verdade, a curiosidade que eu tinha era se ela tinha nomes a partir... nomes posteriores, né? Que vieram no meio da pesquisa dela e que interessaria a pesquisa, mas isso aí a professora já perguntou e ela já respondeu, né? São essas mulheres aí. Ela acabou de responder. Essa é a minha única curiosidade. Agradeço. Certo, Manuel, muito obrigada pela presença. Eu lembrei, Aline, você falou, e o André também falando da documentação, que no arquivo da Cúria aqui em Maceió tem algumas atas de reunião da... Como é que chama, André? São as reuniões que os bispos da região se juntam. Como é que chama? As 3 de província. Exatamente. Província. Então, tem atas das reuniões da província aí da década de 70, 80. Talvez, caso você tenha dificuldade de acessar a documentação da diocese lá, aqui em Maceió ainda você consegue, nessas articulações da província, encontrar talvez alguma informação ou outra, né? Porque, bem ou mal, esses bispos eles estão dialogando, estão se articulando e na articulação com o Regional Nordeste 2, né? Então, com certeza deve ter aí atividades em conjunto, as questões políticas, né? Estão sempre debatendo aí as tensões também com a sociedade e tal. Então, qualquer coisa que você precisar, é só falar que a gente conversa com a Karen. Bem, vamos passar então para a Aline fazer suas considerações finais e aí a gente encerra a atividade de hoje. Eu quero agradecer por a oportunidade, queria estar presencialmente, ainda irei, por estar partilhando como eu falei anteriormente, né, saindo da minha zona de conforto, indo para outros debates, né, que a dissertação pôde me proporcionar, e a minha ideia agora é trazer esses outros intelectuais, trazer à tona, debruçando realmente, assim, né, qual é a trajetória de vida. Eu comecei a fazer isso, inclusive, com as próprias fontes do SNI, porque isso também é algo que me trouxe muitos elementos. Então, como é que esses camponeses intelectuais também se fizeram presentes nos arquivos nacionais, né, da ditadura civil-militar, e como é que isso aparece também pensando na história da ditadura em Alagoas. Mas, assim, estar no LIE, estar junto com vocês é sempre muito bom. Acho que é sempre uma oportunidade de estar aprendendo mais nas discussões que vocês trazem e a importância, inclusive, desse debate e desse grupo de estudo para a história social das religiões em Alagoas. Acho que isso é muito importante, pertinente apontar, Irineu, o seu trabalho, de como a senhora tem apontado vários aportes historiográficos a partir desse grupo de estudo. Então, para mim é sempre um prazer, agradecer pelo convite de estar na coletânea. Sei que deu um trabalho, demorei a responder um pouquinho, porque ficou uma correria, mas assim, quando eu fui ler o texto hoje novamente, eu só mudaria isso, umas questões que eu já tinha conversado com a Ellen, mudaria isso também, mas assim, a importância de estar partilhando com vocês, para mim, é de suma importância, assim, e acho que isso vai
deixar o trabalho melhor futuramente, e também me traz outras questões, inclusive para trazer as tensões, outros elementos, as cores, as fotos, os rostos também dessas pessoas que eu estou apontando como intelectuais nesse processo, né? E assim, eu sempre gosto de trazer comigo quais são os frutos. Tem as tensões, tem as tensões, as disputas, mas quais são os frutos? Eu sempre fiz o esforço de trazer isso desde o PIBIC. Quais os frutos dessa teologia da enxada no sertão de Alagoas? Nasceu a mais ter, tanto que a minha dissertação é da teologia da enxada a mais ter. Quais são os frutos dessa luta pela terra no sertão de Alagoas? É tanto que no meu TCC eu apontei os assentamentos são os principais elos de comida saudável hoje. Então, assim, eu sempre tento trazer de como é que essas disputas, trouxeram disputas, percas humanas, sociais, mas também trouxe frutos muito importantes na história contemporânea agora, no tempo presente. Tento sempre fazer esse debate a partir, né, do que o bloco vai apontando. Mas, assim, bom estar com vocês, espero estar novamente presente, e obrigado pela discussão, pela participação e pelos elementos que vocês apontaram para deixar a pesquisa mais robusta, e ficará. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, pessoal, que pôde aparecer, pode estar presente online. A gente vai deixar, então, a gravação disponível para os demais colegas assistirem. Convido todo mundo a voltar na semana que vem. A gente vai encerrar o semestre com debate com a Fabrízia Oliveira, tá certo? Muito obrigada, Aline, querida. Até breve. Um cheiro, pessoal. Muito obrigada. Bom São João para todo mundo. Viva Xangô. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.